Estão batendo na porta, não vai atender? Pensou Roberta, enquanto se revirava na cama, ainda meio sonolenta. Mas vamos voltar um pouco ao passado. Antes de Roberta deitar em sua cama, antes das batidas na porta. Quando tudo estava normal, não haveria muito o que fazer no dia seguinte. A vida de Roberta estava meio solitária naquele último ano. Mudar de cidade, começar um trabalho novo, longe da família, dos amigos queridos. Isso era difícil. O trabalho não ajudava, não estava se adaptando e era comum que terminasse o dia chorando e desejando arrumar as malas e voltar para sua querida cidade natal, para o colo de sua mãe e o abraço de seus amigos. Mas seria decepcionante para todo mundo. Ela seria uma perdedora, não podia voltar, precisava aceitar sua nova vida e torcer para que as coisas melhorassem. Afinal, o salário era bom e ela morava num bom apartamento. Alugado, sim, mas conseguia pagar o aluguel e era um lugar bonito e confortável. Paredes que poderiam ser descritas como branco gelo, mas para Roberta era apenas branco, como qualquer outro branco que existisse. Mas eram todas decoradas com aqueles quadros bonitos de linhas retas e coloridas, e também de explosões de tinta sobre um fundo preto. Não fazia muito sentido, mas adicionavam cor às paredes tão brancas e davam um contraste agradável ao ambiente. A mobília variava em tons de preto, cinza escuro e prata. Era um apartamento decorado e mobiliado, e era tão agradável que Roberta não sentia particular vontade de mudá-lo. Apenas botou as quinquilharias em cima dos móveis, tentando distribuí-las de forma agradável, que parecesse chique, e enfiou seus livros nas prateleiras, dando à residência um certo ar intelectual. Roberta aproveitava a solidão para ler bastante. Gostava dos clássicos de Jane Austen e também do romance açucarado de Nicholas Spark. Era do tipo romântica, que gostava de fantasiar com casais apaixonados, desejando um dia viver aquilo em sua própria vida. Não tinha mais idade para ficar fantasiando com aquele tipo de coisa, ela sabia, mas era aquele tipo de bobagem adolescente difícil de largar. Ela também sabia que se não cuidasse da sua aparência, dificilmente conseguiria um romance com quem quer que fosse. Os homens podiam se dar ao luxo de serem só divertidos e bons de papo. As mulheres não precisavam ter um papo divertido, mas tinham que ser bonitas, ou ficariam para escanteio. Pelo menos era o que sua mãe sempre dizia, e suas amigas pareciam concordar. Roberta tinha um rosto bonito, todos diziam, com grandes olhos castanhos esverdeados e pequenas sardas que decoravam suas bochechas. Mas seus cabelos castanhos e volumosos estavam desidratados e fazia anos que ela não pisava numa academia, e sua dieta de fast foods não ajudava. Sentia-se feia, errada, e a solidão não melhorava. Pelo menos agora não estava lendo um romance açucarado, mas sim um livro de terror, dado de presente por seu amigo Danilo. Ele adorava histórias de terror, e era daquele tipo de pessoa que presenteava os outros, se baseando em seus próprios gostos, e não nos gostos daquele que estava presenteando. Roberta agradeceu o presente na época com um sorriso amarelo, mas agora sentia tanta falta de Danilo que sentiu o desejo de ler aquele livro. Era uma história pavorosa sobre uma casa invadida por espíritos, com aquelas cenas macabras que faziam os pelos dela se arrepiarem. Várias vezes quis desistir daquela leitura, mas aí se pegava com saudades do seu amigo e resolvia voltar para o livro. Ela admitia também com culpa que tinha uma paixão não correspondida por Danilo, algo desenvolvido totalmente sem querer, mas que ardia forte em seu coração. Porém, ele era comprometido, pior, com uma mulher linda que mais parecia uma modelo. Roberta não tinha a menor chance, mas não conseguia afastar aquele sentimento e, enquanto lia o livro, não conseguia deixar de pensar que Danilo ficaria feliz ao descobrir, que se orgulharia dela. Teria aquela namorada linda dele já lido algum de seus livros favoritos de terror? Roberta achava que não. Se ela, Roberta, se interessasse por terror, poderia ele se interessar por ela? Roberta não tinha certeza. Eram 11h35 quando Roberta fechou o livro e colocou-o na sua mesinha de cabeceira. Temeu ter pesadelos pela leitura, mas quando fechou os olhos, viu o moreno e radiante rosto de Danilo, com seus dentes bem alinhados e pequenos e perspicazes olhos escuros. Pensou que sonharia com ele e, secretamente, desejou que ele fosse seu namorado e que aquela linda modelo genérica não existisse, que ele fosse todo dela, de Roberta. Ficou dando voltas na cama com aquele pensamento em sua cabeça, sentindo a mente agitada, assim como seu coração. Porém, estava quase dormindo quando ouviu batidas em sua porta. Olhou em seu celular e constatou que era meia-noite em ponto, que já era Halloween. Feliz Halloween pra mim! Já começamos bem com o fantasma batendo na porta, disse Roberta para si mesma,
com um sorriso sarcástico em seu rosto. Pensou que se fosse mesmo um fantasma, não faria sentido bater na porta, já que ele poderia simplesmente atravessá-la. Porém, as batidas insistiram, agora mais fortes, parecendo irritadas. Se questionou se seria algum vizinho de porta, precisando de alguma coisa. Era a opção mais provável, e, pelo horário, deveria ser algo urgente. Calçou seu par de pantufas e rumou na direção da sala. O breu era completo naquele cômodo, e ela precisou tatear em busca do interruptor. Enquanto procurava em sua cegueira, ouvia as batidas cada vez mais impacientes, batidas fortes e intensas. Ela também podia ouvir um respirar rouco e o som de murmúrios quase inaudíveis. Não se lembrava de ter nenhum vizinho que respirasse daquele jeito. Mas este pensamento não perdurou muito em sua mente, pois logo ela encontrou o interruptor e, com alívio, acendeu a luz. Seus olhos se machucaram com a claridade, mas Roberta nem se importou. Afinal, a luz era reconfortante e afastava os seus medos. Andou com passos cautelosos na direção da porta, sentindo um estranho frio no ambiente, como se de repente a temperatura tivesse caído, como se ela tivesse entrado em meio a uma névoa gelada. Olhou para suas mãos e percebeu que estavam tremendo e que um suor frio escorria por suas costas. Seu coração palpitava e percebeu que seus olhos estavam arregalados. Ela estava com medo, mas não sabia do que. Hesitou quando estava a apenas 5 passos da porta, ficando paralisada. Naquele momento sentia tanto frio que abraçou a si mesma como forma de calor. Foi acordada pelas batidas na porta, que continuavam. Continuou então sua caminhada e pôs a mão com muito esforço na maçaneta. Espiou pelo olho mágico e, para sua surpresa, não havia ninguém. Olhou mais uma vez para se certificar e, novamente, não viu ninguém. Deve ser alguma criança fazendo graça, pensou Roberta, agora irritada, mas as batidas continuaram. Olhou de novo no olho mágico e mais uma vez, ninguém. Era como se as batidas estivessem sendo dadas por alguém invisível. Roberta ia voltar para a cama e ignorar aquelas batidas misteriosas. Porém, um impulso levou sua mão à chave. Ela destrancou a porta e girou a maçaneta, puxando a porta em sua direção. Quando viu a figura que lhe esperava do outro lado, Roberta sufocou um grito. Era uma figura feminina, uma mulher muito esguia, um longo e volumoso cabelo grisalho, caindo por seus ombros e costas. Usava um vestido negro que lhe cobria dos pés ao pescoço, um tecido fosco e envelhecido. Sua cabeça estava coberta por um chapéu longo, da mesma cor de seu vestido, um chapéu de bruxa. Sua pele era branca como o papel, enrugada, e seu rosto estava coberto por profundas cicatrizes que deformavam sua aparência. Os olhos eram muito redondos e arregalados, de um tom cinza completamente desprovido de brilho. Roberta jamais em sua vida vira olhos como aqueles. Pareciam feitos de vidro, como se não pertencessem àquele rosto. Pareciam desprovidos de alma. Sua boca não possuía lábios, e quando ela abriu um sorriso, revelou dentes apodrecidos que exalavam um odor putrefato. Uma névoa densa e escura, gélida como o frio vento de inverno, acompanhava aquela figura, como se a protegesse, como se seguisse cada um de seus passos. O cômodo ficou escuro, e Roberta sentiu um vento gelado açoitar seu corpo, fazendo-a tremer da cabeça aos pés. Deu 2 passos para trás, assustada, querendo fugir dali, se esconder em algum local seguro. Mas aquele pensamento era tolice. Era só uma idosa, provavelmente usando alguma fantasia. Que idosa era aquela? Por que estava lá? Como tinha conseguido entrar no prédio? Roberta não sabia as respostas, mas imaginou que deveria haver alguma explicação para tudo aquilo. Quem é você? Foi a pergunta que Roberta pronunciou. O que é você? Foi a pergunta que Roberta pensou. Sou uma bruxa, respondeu a idosa, parecendo responder a pergunta pensada e não falada. Mas não tema, vim aqui para lhe oferecer uma proposta. Roberta não pôde acreditar no que ouvira. Indagou se aquilo era algum tipo de pegadinha de Halloween, mas a idosa insistiu que não era, e resolveu lhe dar uma prova. Esfregou suas mãos uma na outra, e um brilho azulado emergiu de suas palmas, se apagando logo em seguida. Um enxame de moscas surgiu, e elas vagaram pelo ar em grossas nuvens negras, enquanto um zumbido perturbador invadiu os ouvidos de Roberta. Ela cobriu as orelhas, se encolhendo, mas a bruxa estalou os dedos finos e longos, e as moscas explodiram em luzes azuladas que caíram pelo carpete, sumindo logo em seguida. Acredita em mim agora? Roberta foi obrigada a concordar, com um meneio assustado de cabeça, o medo apertando seu coração. Pois então seja uma boa anfitriã e me convide para entrar. Tenho uma proposta para lhe fazer.
Tudo o que Roberta conseguiu fazer foi apontar na direção do sofá, sentindo o braço desajeitado ao fazer o gesto, a mão completamente trêmula. A bruxa caminhou em passos vagarosos, a névoa escura e gelada acompanhando. Roberta sentou ao seu lado, se esforçando para não deixar transparecer a repulsa em seu rosto ou sentir aquele odor putrefato que saía daquela boca sem lábios. Olhar para o rosto daquela figura também era difícil. Era uma face deformada, marcada, e aqueles bizarros olhos arregalados sorriam para ela com aparente malícia. Em certas ocasiões, eu visito a casa de pessoas como você, que têm sonhos desesperados e precisam de ajuda para realizá-los. Eu ajudo a realizar o sonho, e posso te ajudar a realizar o seu. Sua voz era uma coisa rouca, disforme, algo que não parecia humano, como o rosnado de um animal que de repente se transforma em fala. Roberta estava apavorada com aquela presença, acreditando estar vivendo um pesadelo. Porém, aquela proposta despertou uma pontada em seu coração, e ela sentiu uma alegria dentro de si. Mas de qual sonho a senhora está falando? Perguntou ela, finalmente conseguindo encontrar sua voz. Estava fraca, trêmula, assustada, mas a frase saiu audível. Daquele que grita em seu coração, disse a bruxa com uma risada. Danilo? Questionou Roberta, sentindo seu coração bater rápido como um tambor. Aquela ideia iluminou seu interior, uma fagulha de esperança surgindo em seu âmago. Ele mesmo, o Danilo, seu amado, aquele que espera a chama da paixão em seu coração. Ele pode ser seu. Eu posso te ajudar a realizar este desejo. O rosto de Roberta se iluminou, mas a bruxa continuou. Porém, eu não posso mudar os sentimentos das pessoas. Elas têm seu livre-arbítrio e eu não posso influenciar nesse sentido. Mas posso lhe dar as ferramentas certas para fazer com que seu amado corresponda ao seu amor. E que ferramentas seriam essas? Roberta perguntou numa voz sussurrada, uma mistura de medo e expectativa gritando em seu interior. Você me responda. O que acha que faria seu amado se apaixonar por você? Beleza? Riqueza? Esperteza? O que te falta para alcançar o coração deste homem? Me responda e será seu. Aqueles olhos redondos e cinzentos de repente brilharam num lampejo azulado, e seu rosto pareceu se contorcer num sorriso rasgado. Roberta recuou assustada diante daquele rosto, daquele olhar, o medo batendo em seu peito, sufocando-a, as mãos da ansiedade se apertando em sua garganta. Mas o desejo pelo seu amado era maior, e pensar nisso acalmou-a. Deu então a seguinte resposta. Beleza, me dê beleza e eu serei eternamente grata, implorou a jovem, unindo as mãos em súplica. A bruxa deu uma risada, o brilho azulado ainda em seus olhos. Não vivo de gratidão, e sua gratidão me será completamente inútil, jovem moça. Precisarei de um pagamento, e aí o trato estará feito. A senhora se refere a dinheiro? Perguntou Roberta ingenuamente, mas o sorriso que a bruxa lhe lançou deixou claro que não se tratava daquilo. Faremos um trato, disse ela, e do bolso de seu vestido ela retirou um pequeno estojo preto de veludo. Abriu com cuidado, revelando 2 globos oculares de cor cinza, semelhante aos olhos da bruxa. Um cinza opaco, desprovido de brilho. Eu te dou estes 2 olhos, que te permitirão enxergar. Enxergará tudo em preto e branco, mas enxergará. Em troca, você me dá os seus olhos, e eu os guardarei neste mesmo estojo, e eles serão meus. Roberta recusou a oferta, completamente apavorada. Não podia aceitar um absurdo daqueles, não podia trocar seus olhos por aquelas coisas cinzentas. Mas a bruxa insistiu. Disse que o feitiço não causaria dor, que seria rápido, e que ela poderia viver normalmente mesmo daquela forma. Nada daquilo a convenceu, até que a bruxa disse a seguinte frase. Entendo. Bem, se você não aceita essa pequena troca, creio que não ama o homem tanto assim. E é melhor visitar alguém mais interessado, alguém que deseje de verdade. Eu amo Danilo e nunca pensei em dizer que não o amo. Faça a troca, me dê esses malditos olhos e os meus serão seus, exclamou Roberta em fúria. A bruxa sorriu com malícia e mais uma vez seus olhos brilharam num lampejo azulado. O feitiço não fora indolor como a bruxa prometera. Pelo contrário, Roberta sentiu seus olhos queimarem como fogo em brasa e uma agonia terrível percorreu fundo em sua alma. Estava deitada em seu sofá, a bruxa de pé, curvada sobre ela, segurava uma agulha de prata em uma das suas mãos magras e fazia pequenos furos em volta dos olhos e das pálpebras. Cada agulhada era como se ferro em brasa queimasse, e quando os dedos da bruxa tocaram em seus olhos, um calor profundo atravessou, queimando-a como lava derretida. A bruxa despejou um líquido em suas cavidades oculares, agora completamente vazias. Desta vez, foi como se ácido estivesse corroendo sua face até chegar em seu crânio.
Porém, quando ela recebeu os novos olhos, a dor sumiu por completo e sua visão retornou. Mas os quadros coloridos em suas paredes tornaram-se arte monocromática e seu carpete vermelho transformou-se em cinza escuro. Olhou para suas mãos e seu esmalte cor-de-rosa também se transformara num tom de cinza, e ela começou a se sentir dentro de um filme antigo, preto e branco. Você disse que não ia doer, disse Roberta, sentindo seu corpo tremer com o efeito da dor, suor escorrendo por sua pele, a voz rouca de tanto gritar, lágrimas em seus olhos. Nunca confie completamente na palavra de uma bruxa. Disse a bruxa com uma risadinha cínica. Mas fique tranquila, cumprirei minha promessa e te tornarei bela. Ah, e seu amado tem uma namorada? Acredito que essa é uma questão que também precisa ser resolvida. Sim, por favor, eles têm que terminar, pediu Roberta, mais uma vez em súplica, pois de nada lhe adiantaria beleza se a namorada linda continuasse perto de seu amado. Como falei, não posso influenciar nos sentimentos e pensamentos das pessoas. Não tenho esse poder. Mas posso mandar a linda mulher para longe, afastando-a completamente de seu amado. Sim, tudo bem, mas tem que ser para bem longe, para outro continente, se possível. Um lugar que não tem a chance dela voltar, disse Roberta, com o coração cheio de ódio e inveja, imaginando os sedosos cabelos ruivos, o doce rosto angelical e o corpinho de modelo de sua rival. Como odiava tudo aquilo. Como queria tudo aquilo. Fique tranquila, será para muito, muito longe. Para um lugar que eu te garanto que ela nunca retornará. Digamos que ela vai andar de barco. Só espero que ela tenha moedas em seus bolsos. Disse a bruxa, e seus olhos quase pareceram saltar de seu rosto deformado, um largo sorriso rasgando sua boca de dentes putrefatos. Roberta não entendeu aquela frase, mas se ela não retornasse, era o que importava. Só tem mais uma coisinha antes de eu te transformar. Se seu amado não se apaixonar por você dentro de 3 dias, eu voltarei a bater em sua porta e não aceitarei que me negue a entrada. Sobre uma poça de sangue você jazerá e sua alma será por mim devorada. Continuou a bruxa, abrindo levemente sua boca e lambendo o rasgo que poderia ser chamado de lábios. Sua língua era fina e comprida como a língua de uma serpente. O quê? Você não me disse nada disso. Tinha que ter me dito isso antes. Eu te dei meus olhos, eu te dei tudo. Isso não é justo. Minha querida, eu sou uma bruxa e não uma fada. Não é pra ser justo. Nada disso aqui é justo. É uma troca de interesses. Posso desfazer a troca de olhos. Posso deixar tudo como estava. A escolha é sua. Mas Danilo nunca será seu. Vale a pena o risco? Você é quem me diz. Roberta estremeceu, sentindo um grande medo a lhe atingir, um desespero que gritava em cada parte de seu corpo. O medo de não ser correspondida e ter sua alma devorada era gigante. Mas a ideia de nunca conquistar seu amado, de nunca ser bela, era como um grande futuro cinzento, com uma perspectiva tão deprimente que a morte parecia uma opção melhor. Se recusasse a oferta, se arrependeria pelo resto da vida. Precisava correr o risco. O feitiço para lhe dar beleza também foi doloroso. Mais uma vez ela deitou no sofá, agora despida. Fechou os olhos enquanto sentiu a mesma agulha de prata da outra vez fazer múltiplos riscos em seu corpo, todos que queimavam como se a agulha estivesse em brasa. A dor era tanta que parecia que lhe rasgaria por inteira, que suas entranhas cairiam para fora de seu corpo e ela agonizaria em dor e sangue. Quando pensou que tudo havia acabado, fora tola, pois a bruxa despejou um pó semelhante a cinzas que cobriu todo o seu corpo. A sensação poderia ser descrita como se abelhas ferroassem sua pele, perfurando-a com seus terríveis ferrões. Por último, sentiu um líquido ser derramado por toda ela, fazendo o pó derreter e penetrar em sua pele. A sensação era como ser corrida por ácido. Ao abrir os olhos e ver seu corpo, Roberta percebeu que estava bem mais magra, com uma pele reluzente, macia como pêssego. Correu para o seu quarto para se olhar por inteiro no espelho de seu guarda-roupa. O reflexo que olhou para ela era de uma mulher belíssima. Magra, mas curvilínea, de pele macia e brilhante, desprovida de qualquer imperfeição. O rosto ganhou traços mais delicados, os lábios ficaram mais cheios e seu nariz menor e mais reto. As sardas se intensificaram naquele rosto de pêssego, brilhando como pequenas estrelas que combinavam com o cintilante de seus cabelos escuros, passando do castanho para o preto azulado. O formato de seu rosto também mudara, se alternando do redondo para uma face em forma de coração. A única coisa que não era bela em sua aparência eram seus olhos, coisas cinzentas e opacas. Mas o resto era tão perfeito que aquilo nem incomodava. Nunca mais precisará se preocupar com sua aparência, Disse a bruxa, e Roberta viu seu reflexo no espelho atrás dela.
a figura esguia de rosto deformado, os redondos olhos brilhando naquele lampejo azulado. Envelhecerá, mas como vinha, e será sempre considerada bela. Não precisará se preocupar com dietas, com exercícios, nada mudará sua beleza, a não ser a morte. Se morrer, sua beleza será devorada pelos vermes. E, se não cumprir com o que combinamos, dentro de 3 dias, sua alma será devorada por mim. Não se esqueça, se ele não se apaixonar, tudo isso ruirá, e sua alma será meu banquete. Tudo aquilo poderia ter sido um sonho, um pesadelo bizarro e macabro. Mas quando Roberta acordou no amanhecer, sentia a lembrança das dores extremamente vívida em seu corpo. E ao olhar no espelho, a bela mulher de aparência perfeita olhou para ela de volta. Toda ela em preto e branco. Todo mundo em preto e branco. Poderia ter se preocupado, com medo de não cumprir com sua parte no acordo. Mas, ao sair na rua e ver todos os olhares se voltando para ela, o desejo nos olhos dos homens e a inveja nos olhos das mulheres, Roberta teve certeza que o Danilo seria seu. Se demitiu do seu emprego, avisou da sua saída para o dono de seu imóvel e arrumou suas coisas, sentindo-se mais confiante do que nunca. Não voltaria como perdedora, voltaria triunfante, sentindo que tudo poderia ser seu. Após tudo arrumado, ela ligou para seu amado. Ele atendeu-a com uma voz que era puro choro. Estava claro que seu relacionamento já tinha ruído. Bianca, ela A Bianca terminou com você, Danilo? terminou. Não, Rô, não. A Bianca, ela morreu. Roberta não pôde acreditar no que acabara de ouvir. O engasgo parou em sua garganta, o choque petrificou seu rosto e suas entranhas se reviraram dentro de si. Não pode ser, não era minha intenção, eu não queria. Do que você tá falando, Rô? Nada, bobagem, divagação. Do que ela morreu? Tipo, ela era tão saudável. Foi um acidente de moto, ela bateu num carro. Eu ainda não tô acreditando no que tá acontecendo. Parece um pesadelo louco. Calma, Danilo, eu vou voltar pra aí, vou ficar com você, vou voltar pra minha cidade. E assim ela contou para Danilo sobre sua volta, sua demissão e sobre ter largado tudo. Percebeu com uma pontada de alegria e de esperança que ele pareceu feliz ao ouvir aquilo e se mostrou receptivo com a sua volta. Porém, a voz de choro não se alterou. Ele estava em cacos e Roberta não conseguia deixar de se sentir culpada. Foi um erro confiar na palavra de uma bruxa. Mas agora tudo estava feito e saber que o Danilo seria seu dava a Roberta um pouco de conforto. A volta foi triunfante como ela tinha imaginado, todos em felicidade, radiantes com a sua mudança, se perguntando qual seu segredo. Ninguém pareceu sequer reparar em seus olhos cinza, explodidos de brilho. Ninguém, exceto... O que aconteceu com seus olhos? Não estão mais verdes, eles estão diferentes. Disse Danilo, quando encontrou Roberta pela primeira vez. O rosto inchado, os olhos vermelhos e cruéis marcas de lágrimas em sua face abatida. Foi um problema de saúde que eu tive, foi um efeito colateral, mas eu já tô bem, já tô recuperada. Respondeu Roberta, o rosto murchando completamente. É uma pena, espero que voltem ao normal. Eram lindos olhos. Mas veja, eu tô diferente no bom sentido também, eu emagreci, datei meu cabelo e minha pele também melhorou. Sim, eu reparei, você tá bem diferente mesmo. Nem parece mais você. Disse Danilo, e Roberta reparou com desespero que não havia animação em sua voz. Ele não parecia ter dito aquilo como um elogio, não parecia feliz com aquela mudança. Logo, o assunto migrou para Bianca e sua morte trágica, e Roberta tentou confortá-lo de todas as formas possíveis, mas nada do que dizia parecia melhorar a sua tristeza. Ele só falava em Bianca, só tinha olhos para Bianca, e mesmo morta, ela ainda era dona de seu amor. Tentou de todas as formas conquistar seu amado, curá-lo da tristeza e fazê-lo se apaixonar por ela. Mas era tudo inútil. Ele não tinha olhos para Roberta. Mesmo com beleza, seu sentimento por ela não mudara. Se ele a amava, era apenas como uma amiga. No terceiro dia, ela teve certeza de que não o conquistaria, de que Danilo não seria seu. Se seu amado não se apaixonar por você dentro de 3 dias, eu voltaria a bater em sua porta, e não aceitarei que me negue a entrada. Sobre uma ponte de sangue você dizerá, e sua alma será por mim devorada. A voz da bruxa ecoou em sua mente, um presságio de seu destino.
Sentiu o vento gelado bater em seu rosto, sentado no sofá de sua casa, na casa de sua mãe, no seu recanto de conforto e segurança. Não era um lugar chique, talvez nem mesmo bonito, com as paredes meio rachadas, a decoração exagerada, com enfeites de gesso e de crochê e tapetes de retalho cobrindo o piso. Mas era seu lar, e ela amava aquele lugar como nenhum outro. Não podia permitir que a bruxa entrasse naquele lar de paz, que contaminasse e que amaldiçoasse aquela casa tão querida. Não podia nem mesmo permitir que a bruxa levasse sua alma. Saiu de casa inventando qualquer desculpa. Alugou um quarto de hotel, pegou algumas mudas de roupa e partiu para lá, para longe de sua família. Não queria expô-los a nenhum risco. Porém, não levou apenas roupas. Roberta tinha muitos amigos em sua cidade natal, incluindo aqueles tipos que não eram bem vistos pela sociedade e dos quais não se falava os seus pais. Por isso, com um de seus amigos, ela conseguiu uma proteção. Junto de suas roupas, ela levou consigo um revólver. Trancou todas as portas e janelas, pediu para não ser incomodada e deixou claro que não queria receber visita alguma, de quem quer que fosse. Segurou o revólver firme em suas mãos e aguardou pela vinda da bruxa. Poderia até ter sua alma devorada, mas ela não permitiria ser uma presa fácil. Lutaria por sua vida e não se importava com nenhum acordo. A noite surgiu no grande céu, tornando negro como breu. Grossas nuvens cinzentas cobriram a luz de qualquer estrela, e relâmpagos surgiram, rasgando o céu em seu brilho cegante, sendo acompanhados pelo retumbante som dos trovões, rugindo como gritos em meio às trevas. Gotas de água começaram a cair por cima do mundo abaixo, pesadas como chumbo, geladas como a neve de inverno. O som dos trovões imperou na noite, e era tudo o que Roberta escutava enquanto estava sentada naquela cama de hotel. O som dos trovões e das pesadas gotas de água, e vez ou outra, o gemido do vento. Até que suas mãos tremeram e o revólver sacudiu junto a elas, ainda apontado na direção da porta. Outro som havia surgido em meio à tempestade, em meio à noite. Era o som de batidas em sua porta, batidas irritadas e impacientes. Roberta perguntou quem era, uma pergunta que saiu de um grito desesperado e meio chorado. Não houve resposta, exceto por mais batidas na porta. Se for você, bruxa, entre, pode entrar, a porta está trancada, mas se conseguir, entra, entre. Porém, não acho que eu vou deixar de lutar pela minha vida. Disse ela, agora numa voz firme e imperativa, uma voz audaciosa que tentava esconder o medo que a corroía por dentro. As mãos, no entanto, não conseguiam acompanhar a audácia da voz, pois tremiam mais do que tudo, a arma tremendo junto, fazendo movimentos em zigue-zague. Houve um relâmpago terrível, clareou tudo e um estouro de trovão percorreu a noite, entrando pelos ouvidos de Roberta, gritando dentro deles, quase perfurando seus tímpanos. Em meio àquele relâmpago, ela viu em sua frente, mais clara do que tudo, a figura da bruxa, com a cabeça pendendo para o lado e aqueles redondos olhos cinzentos a encarando profundamente, a boca sem lábios se abrindo num sorriso macabro, os dentes podres exalando do seu odor putrefado. Quando o relâmpago cessou e o som de trovão se dissipou, tudo ficou escuro. Era como se a luz do quarto tivesse se apagado e todo o cômodo tivesse ficado num breu completo. Não havia mais visão nenhuma, mas Roberta sentiu mãos frias tocando em seu rosto, mãos de dedos finos e retorcidos, mãos que pareciam de um cadáver. Sentiu também aquele odor putrefato entrando em suas narinas e ouviu uma voz rouca e macabra falando com ela. Você tem meus olhos e eles estão sob meu controle. E agora eu decidi tirar deles a visão. Decidi te deixar no escuro. Será que consegue tirar em mim no escuro? Com mãos trêmulas como estas? A bruxa pegou firme em uma de suas mãos e no susto, Roberta deixou o revólver cair. Acho difícil que você me acerte, mesmo que eu esteja bem na sua frente. Não, por favor, não, eu lhe imploro. Não devore minha alma. Deve haver outro jeito, tem que ter outra forma. Implorou Roberta numa voz desesperada, soluçada, trêmula e perdida. A austeridade lhe abandonando por completo. Eu não tenho piedade, eu sou uma bruxa, uma fada. E acordo é acordo. Porém, eu posso ainda te ajudar. Eu estou com fome,
muita fome e quero uma alma para devorar. Mas não precisa ser obrigatoriamente a sua. Faça o seguinte, mate o seu amado Danilo com 3 facadas no coração, fazendo jazer no mau poço de sangue. Assim, a alma dele será minha ao invés da sua, e sua vida será poupada. E você ainda continuará com sua preciosa beleza. Eu não posso, Danilo, eu amo, começou a dizer Roberta, mas ela sentiu as mãos da bruxa se apertando em sua garganta, sufocando-a, impedindo-a de respirar. Sua alma ou a dele, você que escolhe. Soprou a voz da bruxa em seu ouvido. Roberta sentiu e concordou em matar aquele que amava. Concordou em matar Danilo. A faca estava em sua bolsa. Danilo estava em sua frente. Ela não sabia como fazer aquilo, não sabia como esfaquearia aquele que tanto amava. Mas se não fizesse isso, seria a alma dela a ser devorada. Tremia tanto que se perdia nas palavras, o nervosismo a consumindo por dentro, o coração batendo rápido como um tambor. No topo de seu desespero, as palavras jorraram rápidas de seus lábios apavorados. Danilo, me escuta, você tem que se apaixonar por mim, eu lhe imploro que se apaixone por mim, por favor, Danilo, por favor. Ela caiu de joelhos, unindo as mãos em súplica. Danilo soltou um risinho constrangido e pegou em sua mão. Do que você tá falando, Rô? Roberta confessou seu amor a ele, confessou que era apaixonada por ele e que queria ser sua namorada. Rô, eu gosto muito de você, você sabe disso. Mas eu te vejo como uma irmã, eu te amo, mas como uma amiga. Não consigo sentir outra coisa por você que não amizade. Eu entendo, disse Roberta, com a cabeça baixa, percebendo que era inútil insistir, que era inútil implorar. Tirou a faca de sua bolsa e antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa ou até mesmo gritar, ela se atirou sobre ele. 3 facadas em seu peito. Lágrimas verteram de seus olhos e sangue verteu do peito de Danilo. Estava agora caído no chão, olhar fixo no teto, o corpo se contorcendo em espasmos de agonia enquanto sua boca emitia tristes gemidos de alguém à beira da morte. Roberta se agachou ao lado dele, repetindo a palavra perdão várias e várias vezes. Danilo agonizou por alguns minutos, sangue jorrando de seus lábios, enquanto seus olhos se fixavam nos de Roberta, com visível incredulidade, até que seus gemidos cessaram e seus espasmos também. Seus olhos congelaram e seu pulso parou. Ele havia morrido. Roberta se jogou em seus braços e começou a gritar em desespero, lágrimas saindo como cachoeiras de seus olhos cinza, os olhos que a bruxa dera para ela. O arrependimento bateu rápido, quase instantâneo, e ela soube que não fazia sentido viver num mundo sem seu amado. Pegou a mesma faca e deu 3 facadas em seu coração. Se deitou ao lado de Danilo, pegou na mão dele e sentiu o que restava de seu calor. "Eu te amo", sussurrou ela, olhando para os olhos sem vida de seu amado. Fechou os olhos e esperou pelo beijo da morte. A última coisa que ouviu foi um som de passos vagarosos e uma risada cínica. A risada da bruxa, vindo se banquetear com a sua alma. Apertou firme a mão de Danilo. Então o mundo desapareceu diante dela. Banquete duplo. Disse a bruxa com satisfação. Eles morrem tão fácil. Continuou ela, lambendo o rasgo de sua boca que alguns poderiam chamar de lábios. Estava faminta.